pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai começar a respeito do nosso módulo de educação digital. E hoje falaremos da aula 1, que nada mais importante do que saber o que, gente? O que é importante saber antes de começarmos a nos ressignificar como professores, né? O que é importante a gente saber a partir desse momento, como é que a gente vai atuar a partir desse momento, porque é todo um mundo novo, tudo é novidade a partir de agora. Não temos nada do mundo velho, né? Quando a gente lê aquela máxima que fala assim que a gente dormiu num mundo e acordou em outro, tem relação direta com o processo de educação. E isso é muito importante, porque o profissional que estiver exatamente nesse ponto, amparado, né? Esse profissional que seja criativo, faça cursos e se intere desse mundo para a educação digital, vai sair na frente 1000 anos dos demais. Sendo assim, a gente começa falando que os modelos de ensino que nós estávamos acostumados não vão mais existir. Pelo menos não vão mais existir do modelo em que nós os conhecíamos, né? Esse isolamento social, essa crise vai ser um marco para a nova educação. É um marco para a nova educação, tanto para os professores quanto para os alunos, que começam a enxergar esse processo de ensino-aprendizagem diferente da maneira como nós estudamos, da maneira como nós o conhecíamos. Em muitos momentos, a gente vai observar que papéis de professores e alunos chegam a se confundir e vão se divergir em vários momentos, seja por questões intergeracionais, que é uma coisa que nós estamos vivendo, né? Afinal de contas, temos um grande número de professores que estão numa geração muito além dos alunos dos quais eles auxiliam, né? Seja exatamente por falta de empatia, o excesso de necessidade de não querer se atualizar, né? Então, a partir disso, nós vamos trabalhar aqui, inclusive, a utilização de ferramentas que nem imaginávamos que existiam. Ou eu digo além da gente não imaginar que essas ferramentas existiam, a gente nunca ia imaginar que a gente ia se utilizar dessas ferramentas, das redes sociais principalmente, para trabalhar as questões de educação. E digo mais ainda, essas ferramentas passaram a ser o quê, gente? Oficiais, né? Como instrumentos oficiais. Outras questões também que podem atrapalhar ou dificultar esse novo modelo de ser professor nos dias de hoje, né? Que seja, como a gente já relatou algumas, ou daqui para frente, né? Mas algumas coisas que podem estar dificultando isso. Se é difícil para o professor, também não é fácil para os alunos. A mudança ocorreu de repente. Praticamente todo mundo teve que engolir goela abaixo. Para começar a trabalhar esse módulo de educação digital, nada melhor do que a gente trabalhar, pensar a superação de um pouco dessas divergências nas próprias relações intergeracionais. Por quê, gente? Porque para começar, muitas vezes eu olho para esse meu aluno e eu digo assim, mas que dó desse aluno, ele não teve as mesmas oportunidades que eu, e não foi que nem eu. Né? Olha, eu podia estar brincando no parque, jogando bola na rua. E hoje, qual é a realidade? Como é que a gente enxerga as crianças hoje? Jogando videogames, não é isso? Além disso, a gente observa que essas crianças ficam muito tempo nas redes sociais. Isso é benéfico? Não sabemos dos resultados disso ainda. Porém, sabemos que são 2 gerações, ou até 3, 4 gerações, totalmente diferentes das crianças que a gente vive hoje. Tá, você podia me dizer assim, olha, eu jogava bola e era muito feliz, eu tinha interação. Gente, o que diferencia uma criança ou um adolescente que hoje, por exemplo, né, ou que vivenciou isso nos últimos anos, que jogava bola nos jogos online também com amiguinhos? A interação existe da mesma forma, as realidades mudam. A partir disso, a gente começa a analisar que esse modo de vida tecnológico e tudo mais vai fazer parte, fez parte, e a partir de agora é um caminho sem volta. As coisas vão acontecer. Então, se você se identificar com uma dessas gerações aqui, a gente vai responder as questões lá pra frente. Quem aí lembra dessa década ali, conhecida como década da geração Y, mais ou menos? Que tinha o Fofão, a Xuxa. Quem assistiu o show da Xuxa?
Não eram coisas sensacionais, mas eram coisas sensacionais para aquela determinada época, para aquela determinada geração. Não necessariamente para o que a gente está vivendo hoje. Se você foi criança, adolescente nessa época, é óbvio que você vai ter um olhar diferente da educação. Gente, a gente permitia coisas em programas para crianças, como Xuxa, Angélica e tudo mais, que hoje seriam considerados o quê, gente? Totalmente incorretos. Letras de músicas, né? Coisas que hoje seriam, inclusive, consideradas violências, se fossem trabalhados para crianças e adolescentes. Mas isso existiu. Isso faz parte da nossa história. Quem brincou com isso? Né? Quem brincou com pega-vareta, com molinha? São outras gerações, gente. Pogobol. Esses dias até vi que voltou esses pogobol bonitinho. Mas são outras gerações. A educação aqui já era diferente da educação da década de 60, da década de 80 e tudo mais. Isso aqui a gente começa a ver tipo uma revolução no começo dos anos 90, né? E como o educar também tem como fator presente o lúdico, o brincar, é óbvio que isso vai influenciar na maneira que você está vendo tudo isso. Olha só lá na década de 90, final da década de 90, anos 2000, né? Kinder Ovo não foi um marco na educação? Quantas pesquisas nos mostram, tipo, com relação ao didático dele, né? Olha ali, ó, o Ronald McDonald, a quem não assistiu Chiquititas, são todas questões de choque de gerações que, coincidentemente ou não, vão agora se mesclar com essa geração nova, que é exatamente essa geração aqui, ó, gente, que com 6 meses sabe exatamente manipular um tablet, né? Que com 1 ano de idade já sabe fazer mais as funções, já sabe utilizar mais as funções do seu celular do que você, entre outras questões, né? Então, esse choque de gerações é fundamental para entender a educação e para aceitar a educação digital. Porque, como eu já falei, isso é um caminho sem volta. Não vai ter volta, né? Ou agora, você dizer que essas crianças, esses adolescentes que estão nessas gerações estão participando dessa nova maneira de olhar a educação, que, por exemplo, tipo, você, professor universitário, vai pegá-los ou já está com uma boa parte dessa faixa etária, vai ter que entender que o mundo é diferente. O mundo deles é diferente, né? E dizer assim que nós vamos obrigar esses alunos a nos adequar à nossa realidade, gente, impossível. Ele tem o mundo na palma da mão. Tudo que ele precisa tá ali num celularzinho, né? Ou no notebook, ele consegue coisas que a gente antigamente tinha que procurar onde? Livros, biblioteca e tudo mais. Hoje ele compra o Kindle, baixa livros, lê com uma velocidade gigante, não precisa nem esperar chegar pelo correio. São coisas totalmente contraditórias, mas são questões que causam, de certa forma, um desconforto com relação a essas relações. E com a relação ao professor, como ele enxerga esse aluno. Porque o professor que acha que tudo que ele teve na vida, do jeito que ele teve, era perfeito, como é que ele vai enxergar tudo o que está acontecendo agora? Principalmente agora com a crise. Como é que esse professor enxerga toda essa situação? Ele vai dizer que o aluno não está aprendendo porque está em casa, não está em sala de aula, que o aluno muitas vezes é preguiçoso porque não quis ler um texto de 15, 20 páginas, não necessariamente teria a mesma efetividade, ou um texto de 5 páginas falaria para ele tudo que ele precisava saber. E aí, para começar assim, dar gostinho do segundo módulo, né? De vocês começarem a assistir as próximas aulas, algumas indagações ficam a respeito disso. Qual vai ser a realidade daqui para frente de ensino tradicional versus ensino da educação digital? E vejam que o nosso curso não aborda simplesmente as questões relacionadas à modalidade de ensino à distância. A nossa preocupação é ensinar você, professor, a entrar na educação digital, no mundo digital, que é isso que você precisa. E aí, pessoal, como é que fica então? Como é que vai ficar esse ensino tradicional? Ou será que o que a gente está vivenciando hoje vai ser considerado a partir de agora como ensino tradicional? Já pensaram nisso? Isso é fundamental, gente, né? É dia a dia. Dizer que a internet veio, que foi uma onda e não vai voltar. Veio para ficar. O professor tem que se atualizar. O direito vai dizer que a educação é considerada um direito fundamental para todo mundo. E a responsabilidade?
Como é que fica? De quem é essa responsabilidade, né? Como a gente já comentou, o mundo não vai voltar a ser o mesmo mundo. Esqueçam. Isso aqui que aconteceu dentro, né, de todas as relações sociais, inclusive na educação, é um marco, um divisor de águas para o que a gente entendia e para o que a gente vai entender. O próprio Ministério da Educação, as próprias instituições relacionadas estão vendo que são coisas que não vão voltar. E o que cabe a nós, professores? Nos atualizar, entender o mundo, né, e estarmos prontos para ter mais. Então, a partir de agora, né, todo mundo já está falando que voltaremos a períodos de isolamento com períodos de liberdade. E como é que vai ficar essa questão? Porque esses períodos de volta de isolamento vão ter que ser, de certa forma, avaliados de forma que esse aluno não saia no prejuízo. Por quê? Porque ele tem direito à educação. É direito dele garantir o semestre na faculdade que ele está estudando, é direito dele garantir o semestre na escola que ele está estudando. Essa é uma outra indagação para os próximos módulos. O mundo, então, não vai voltar a ser o mesmo, né? O professor, gente, querendo ou não, ainda vai ser referência. É referência. Nós somos referência na vida desses alunos. E mesmo na educação digital, nós não podemos perder esse foco, porque eles contam com a gente para muitas questões. Contam conosco para muitas coisas, principalmente relacionadas à programação da vida deles daquele marco para frente, né? Eu acho que um outro ponto importante é você, professor, entender que aprender hoje é apreender. E é a partir disso que nós vamos trabalhar aqui. O aprender transforma, muda, né? O tempo de aula versus a concentração do aluno é outro ponto importantíssimo para a gente abordar aqui. Vejam que o tempo de 40, 50 minutos de aula que você, professor, está acostumado a dar em aula presencial era uma pesquisa da década de 20, que os alunos conseguiam concentração. Na década de 20 a gente não tinha internet, a gente não tinha rede social, a gente não tinha nada. Hoje, no ano passado foi refeito, 2019, foi refeita essa pesquisa. E adivinhe quantos minutos o aluno consegue ficar te escutando sem fazer nada? No máximo 5 minutos. Isso quer dizer que depois dos 5 minutos você deixa totalmente de ser interessante. E pensem que pelo ensino digital, na educação digital ainda é pior, porque ao mesmo tempo que ele está olhando para você, que ele está com a sua tela aberta, ele está com uma tela aberta no YouTube, ele está com uma tela aberta no Facebook, no Instagram. E olha, se for enumerar, a gente tem vários outros pontos para começar o diálogo com a educação digital. Vocês já pensaram, tipo, como é que ficou com relação às moradias dessas pessoas que estão estudando em casa? O tamanho dos cômodos, o tamanho das casas, a composição das famílias? Veja, gente, não é muito difícil de pensar. Se você pensar que uma família tem 2 filhos, né? Moram numa casa com 2 quartos, raramente vão ter 2 computadores, 3 computadores. Se o pai estiver estudando e as 2 crianças também, já faltou alguma coisa. Se for tudo no mesmo horário, também não vai dar certo. Então, toda essa lógica a gente vai ter que ir levando nesse módulo de educação digital, né? Então, encerramos essa aula e continuamos na próxima. Vamos lá?